segunda turma do Supremo formou maioria para manter a prisão de Daniel Worcaro, o dono do Banco Master. André Mendonça, que é relator do caso, Luiz Fux e Nunes Marques votaram pela manutenção. Agora, falta o voto de Gilmar Mendes, que tem até o dia 20 de março para fazer isso. Eu estou ao vivo agora com a colunista Manuela Alcântara para que ela nos conte sobre o que esperar agora que vamos seguindo nesse caso. Manuela, muito boa tarde. Me conta, você que trabalha com o judiciário há tanto tempo, a gente sempre fala que é bom analisar os votos dos ministros a partir também do histórico deles. A partir do histórico de Gilmar Mendes, sendo ele também o decano da segunda turma, o que é que a gente pode esperar desse voto, apesar de que já foi feita a maioria? Boa tarde, Rafa. Boa tarde. É difícil. É igual falar Worcaro, às vezes a gente enrola, eu falo Worcado, mas tudo bem. Eu tô com dificuldade do sobrenome da Roberta. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos assistem. O ministro Gilmar Mendes tem aí mais 7 dias, né, para proferir esse voto. Então, eu acredito, Rafa, que ele vai analisar o cenário, vai fazer uma análise de cenário a partir de agora que a turma já formou maioria com os 3 ministros, né? Lembrando que a segunda turma está com 4 ministros, porque o ministro Dias Toffoli se declarou impedido para julgar esse caso. Então, acredito que agora o ministro Gilmar Mendes vai analisar, vai ver o que vai acontecer, as repercussões e a partir daí ele vai dar o voto dele. Eu acho que demora um pouquinho mais, tá, Rafa? Hoje cedo a gente tinha uma expectativa também que o ministro Nunes Marques demorasse um pouco para votar, né? Que ele fosse analisar ali o voto do ministro André Mendonça e do ministro Luiz Fux, mas ele votou com celeridade, votou rapidamente para manter a prisão de Daniel Worcaro. A gente está mostrando ali, se estava vendo na tela, vamos colocar novamente quem são os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Está vendo aí Gilmar Mendes, André Mendonça, que é o relator desse caso, o Cássio Nunes Marques e o Luiz Fux. Você está vendo ali o Toffoli em preto e branco porque o Toffoli se julgou, se disse suspeito, né, Manuela? Então, o que aconteceu? O ministro Dias Toffoli, lá no começo, no dia 4 de março, quando o Daniel Worcaro foi preso por decisão do ministro André Mendonça, ele estava ali nos bastidores, né, analisando que ainda votaria, que proferiria o voto sobre a prisão de Daniel Worcaro, mas a semana foi muito intensa, né, Rafa? Ali existe hoje uma crise institucional dentro do STF, e uma crise muito provocada por esse caso, né? Em novembro do ano passado, a gente começou aí com com o ministro Luiz Edson Fachin, presidente da Corte, já querendo instaurar ali, criar um código de conduta, depois chamado de código de ética. Por quê? Se a gente for voltar lá atrás, Rafa, a gente vai lembrar que o ministro Dias Toffoli era o relator do caso Master no STF. E aí vieram ali algumas suspeitas de ligação do ministro com o investigado, Daniel Worcaro, que era a questão dele ser sócio, né, de uma empresa, a Maridit, que seria sócia também ali por meio de fundos, né, do resort Itaiaia. A gente deu ali diversas matérias falando sobre essa relação, mas a coisa foi seguindo, né? Agora em fevereiro, a Polícia Federal, já com a apreensão dos telefones de Daniel Worcaro e também dos outros investigados, entregou para o ministro Edson Fachin um relatório que trazia ali menções sobre o ministro Dias Toffoli. E aí só em 12 de fevereiro, Dias Toffoli emitiu uma nota oficial falando: realmente, eu sou sócio da Maridit, eu faço parte dessa empresa, mas a empresa saiu da sociedade com o Itaiaia antes de eu assumir a relatoria, enfim, fez toda essa nota, mas não teve jeito. No dia 12 de fevereiro, ele deixou a relatoria do caso e o ministro André Mendonça foi sorteado. A partir daí, André Mendonça deu aí seguimento a uma série de diligências dentro desse caso, né? Aí a Polícia Federal fez aí a terceira fase da Operação Compliance Zero, que é essa agora que Daniel Worcaro foi preso. E aí, na decisão dele, que é uma prisão preventiva, Rafa, né? Diferentemente do que a gente já está vendo aí na trama golpista, que as pessoas já começam a cumprir pena, né? Estava falando agora de Jair Bolsonaro, ele já está cumprindo uma pena por condenação de colegiado do STF. Worcaro não, ele está preso preventivamente. Por que ele está preso preventivamente? Porque havia o risco, a suspeita dele estar interferindo nas investigações. E aí, isso também é embasado no voto do ministro André Mendonça de hoje.
Como é que funciona o plenário virtual, Rafa? No plenário virtual, quando uma medida vai ser referendada, né, como essa de hoje, o relator do caso vota primeiro. E aí, ali, como é uma coisa, os ministros não estão falando, né, como a gente vê no plenário diariamente, ele deposita o voto dele ali e os outros ministros da turma podem acompanhar ou divergir. Então, no voto do ministro André Mendonça, ele elencou ali 11 pontos pelos quais ele estaria mantendo a prisão de Daniel Worcaro. Aí, imediatamente, minutos depois do plenário virtual abrir, Luiz Fux já votou com ele e, em seguida, Nunes Marques. O ministro Dias Toffoli já aparece como suspeito. Ele não vota em nenhum caso do Master daqui para diante. Ontem ele conversou com a coluna, né? Até fiz uma matéria explicando direitinho essa questão, mas ele falou, a gente perguntou para ele, né? O Pablo Giovanni, repórter da minha coluna, perguntou para ele, ministro, vale essa suspeição, vale para todas as ações do caso Master daqui adiante? E ele respondeu, todas. Então agora a gente espera o voto do ministro Gilmar Mendes, que aí deve ser um voto técnico, claro, ou, né, se ele não for divergir, ele nem vai depositar voto lá. Ele só vai dizer, acompanho o ministro André Mendonça. Se ele for divergir, ele vai trazer aí um voto técnico com todas as explicações. Se isso acontecer, deve ser uma questão ali de que não há risco, né, dessa interferência, que isso aconteceu no passado. Enfim, o voto do ministro Gilmar Mendes é muito esperado e eu acho que a análise de conjuntura do momento e do que vai acontecer daqui para frente vai valer demais, vai contar muito. Manuela, o que é que muda na situação de Worcaro? Por quê? Manutenção da prisão, ou seja, ele vai continuar preso. O que eu te pergunto? Como a defesa dele deve atuar agora? Porque um dos pedidos é a mudança, por exemplo, de penitenciária, que ele saia da Penitenciária Federal de Brasília, que é de segurança máxima, e vá para outra. E eu me pergunto o que é que eles devem fazer, então, nesse sentido, já que essa maioria aconteceu, ainda que haja um voto diferente do ministro Gilmar Mendes, essa maioria, né, vai indicar que essa prisão continuará. Então, queria entender o que é que pode a defesa trabalhar agora nesse momento. Rafa, aí pode acontecer diversas coisas, né? A primeira, a gente tem que esperar até o dia 20 para a decisão ser consolidada. Porque o que acontece? Os ministros podem mudar o voto, pode ter um pedido de vista ou pode ter um pedido de destaque. Pedido de vista, 90 dias a mais para analisar. Pedido de destaque leva o caso para o plenário físico da segunda turma. Então, a gente espera essa decisão se consolidar. Se mantiver como está hoje a maioria pela manutenção da prisão, ele segue preso. E aí, Rafa, a grande preocupação do meio político dentro dessa sua pergunta é que Daniel Worcaro não aguente ali a pressão, né? A privação que é ficar dentro de um presídio federal. A cela dele tem 6 metros quadrados, é uma cela muito pequena, ele não tem acesso à televisão. Ele tem o banho de sol tem horário restrito, né? Daniel Worcaro é uma pessoa muito acostumada com luxo, mansões nababescas, festas. Então, o temor do meio político é que ele feche uma delação premiada. Pode ser que a partir da manutenção dessa prisão venha aí uma delação premiada para que ele possa ter aí algum benefício de transferência ou de pena, enfim, aqueles benefícios que devem ser negociados, se acontecer, né, com a PGR, em uma delação premiada. A defesa também deve alegar aí, por que ele está num presídio federal, Rafa? Por questão de segurança e também por essa questão dos tentáculos que a Polícia Federal investiga, né, que ele tenha tentáculos ali na polícia, no Banco Central, no meio político. Então, eles colocaram Daniel Worcaro num presídio federal pela segurança dele, pela segurança das investigações. A defesa conseguiu uma decisão agora, porque no presídio federal, quando você vai receber visitas, né, você fica, acho que a gente já viu muito em filme, né? Você fala ali com vidro, você não tem contato, você não tem contato físico com a pessoa. Então, assim, é muito restritivo mesmo. Então, ele conseguiu uma decisão do ministro André Mendonça, que até gerou uma
uma série de polêmicas aí, né, com o sistema penitenciário, de que foi de conversar com os advogados dele, sem que essas conversas fossem gravadas, sem que elas fossem monitoradas. Então, assim, ele já teve uma primeira vitória, né, dentro desses pedidos aí da defesa, né, que são essas conversas não monitoradas, mas ainda continua ali nesse lugar muito cercado, né, muito segurança máxima, né, é um presídio federal de segurança máxima aqui em Brasília.